Eu selecionei nesse momento, nesse contexto, se a gente está em crise, e eu acho que é um fato que estamos em crise, pelo menos de confiança, né, e de fundamentos econômicos, eu não diria que a gente está em crise em todos os segmentos do varejo, mas a agenda é muito clara. Eu não posso ficar parado fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, né? Uma das frases que eu mais gosto é uma do Einstein, que diz que não espere resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, se eu quero, por exemplo, um custo operacional mais baixo, uma eficiência maior, se eu quero que o nosso brasileiro, pelo menos, seja metade do americano e não um quinto, eu não posso continuar gerenciando os meus processos, gerenciando as pessoas do mesmo jeito que eu sempre fiz. E qual é a cultura que a gente tem no Brasil? O brasileiro ele é muito inventivo, criativo, bom de relacionamento, mas ele é indisciplinado nos processos. Então, quando a gente vê uma ferramenta como um Hub, é quase que uma arma, no bom sentido, de eu educar a operação de uma loja, né? Eu vivo loja, eu sempre digo que a gente aprende varejo na loja e não nos livros, né? E quando você vai numa loja, você vê uma indisciplina muito grande, né? Um comportamento aleatório, promotor fazendo o que ele quer, repositor fazendo o que ele quer. Então a gente precisa ter mais processos. Eu dou sempre, por exemplo, no McDonald's, que tem processo até para limpar o chão. São 2 8, torce. E por que eu gosto desse exemplo? Porque se tem processo para limpar o chão, que todo mundo sabe, você imagina o resto. Para fritar a batata, para montar a bandeja, né? E aí, consequência, custo operacional mais baixo, mais produtividade, mais eficiência, mais resultado. Então, é essa mensagem. A gente tem que aprender o que tem de bom lá fora. E o que tem de bom lá fora? Eficiência, produtividade. Eu gosto muito de olhar número. Se vocês olharem os maiores varejistas do mundo, por acaso, eles vêm da Alemanha, do Japão, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E sabe o que eles têm em comum? Não são lojas incríveis, são lojas produtivas. Os alemães, que operam muito bem os hard discounts, a Zara, né, o McDonald's, a Tesco, o Walmart, quando a gente olha, fala assim, pô, mas a loja não é maravilhosa. Tá bom, esse é um outro capítulo. Nós estamos falando aqui de produtividade, mas elas são produtivas. E, finalmente, né, a produtividade via tecnologia, que é fundamental. Não tem um caso de varejo que tenha ganhos de produtividade, que não tenha ferramentas, que não tenha tecnologia por trás. Obviamente, a gente tem que fazer escolhas inteligentes. O simples é o que funciona, né, Irineu? A gente vai pelo mundo, a gente vê aquelas pirotecnias que nem na feira funciona direito, sabe? Sabe quando você fazer o teste no stand, espera um pouquinho que eu tô, né? Quando eu vejo esse negócio, me arrepia, sabe? Então tem coisas que são simples e que estão à disposição e que precisam ser implementadas. É impossível a gente falar de redução de ruptura, redução de perda, mais produtividade se a gente não encarar de frente soluções aí de tecnologia. Então, gente, moral da história, né? De fato, a gente está dentro de uma crise, com mais impacto em alguns segmentos do varejo do que em outros. Tomara a gente vire o ano com um outro discurso, mas vamos tomar o que tem de bom dela. O que tem de bom nela é que a gente acordou para uma agenda que há muito tempo a gente tinha que ter visto que o Brasil não é produtivo na sua gestão. Todos os números mostram isso. Então a gente tem que enfrentar, olhar de frente esse problema da produtividade. E que passa por esses pontos que eu falei aqui, passa por uma mudança de cultura de gestão, mas passa também por processo, tecnologia. E eu acho que esse é o espírito hoje da gente estar aqui falando de um tema que é resultado, que é sobrevivência. E a ideia, eu sempre digo isso, né? Qual é a grande questão da crise? Se eu passo encolhidinho, quietinho, fazendo a lição de casa por ela, a hora que ela acaba, eu estou pronto para crescer. Porque a hora que a crise passa, está todo mundo fragilizado. O cara que está pronto quando a crise vai, ele cresce em proporções que ninguém acredita. Eu não estou inventando a roda, basta você olhar as últimas 3 crises. Então, eu acho que essa é a mensagem, a gente se preparar para que a hora que o vento baixar, a gente possa crescer aí do jeito que a gente quer.